Era meu primeiro ano na universidade. Estava empolgado com as novas oportunidades, pessoas e descobertas que aguardavam por mim. Quando cheguei ao dormitório, meu coração batia mais rápido, tentando absorver tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Tinha acabado de desempacotar minhas coisas, colocando-as meticulosamente em lugares estratégicos, tentando fazer o quarto o mais confortável possível. Minha família me deixou mais cedo naquele dia, e a despedida foi um misto de tristeza e ansiedade, como sempre é quando estamos prestes a começar um novo capítulo. Pouco depois, ouvi a porta do quarto se abrir, e alguém entrou. Levantei a cabeça da minha mala, onde estava organizando as roupas, e vi meu colega de quarto pela primeira vez. Pedro parecia ainda mais tímido do que eu imaginava. Seu olhar estava fixo no chão, e ele entrou como se estivesse tentando se misturar ao ambiente sem ser notado. Era como se quisesse desaparecer ali, algo que eu, na minha juventude, jamais havia presenciado. Eu me preparei para cumprimentá-lo, estendendo a mão com um sorriso nervoso, tentando ser acolhedor e amigável, já que estávamos prestes a dividir aquele pequeno espaço por um bom tempo. Oi, sou o Daniel, eu disse, tentando parecer o mais confiante possível. Pedro hesitou por um momento, como se minha mão fosse um objeto estranho. Ele olhou para ela, depois para mim, e então soltou uma risada curta, que parecia mais um resmungo abafado. Depois, deu um aperto de mão frouxo, como se não soubesse o que fazer. Fiquei ali, esperando que ele falasse alguma coisa, mas ele ficou em silêncio. Foi preciso que eu perguntasse o nome dele, ele, então, respondeu com uma voz suave e um tanto nervosa. Isso só fez a situação ficar ainda mais estranha. Tentando amenizar o desconforto, comecei a puxar conversa, mas Pedro apenas respondeu com sim ou não. Cada resposta vinha acompanhada de um sorriso sem graça e de um riso nervoso, como se ele estivesse totalmente perdido em como lidar com outra pessoa. Eu não sabia o que fazer. A conversa estava estagnada, e nós dois estávamos ali, como dois estranhos em um espaço pequeno, tentando encontrar algum ponto de contato que nunca chegava. O silêncio entre nós era palpável. Poucos minutos depois, já estávamos cada um em sua cama, com nossos laptops abertos, sem mais palavras, sem mais interações. Eu me senti frustrado, não sabia o que fazer com aquela situação. Comecei a considerar pedir para trocar de colega de quarto, pois qualquer um parecia ser melhor do que Pedro. Eu estava ali para viver novas experiências, fazer amizades e, acima de tudo, aproveitar minha vida universitária. Mas Pedro parecia uma barreira intransponível para qualquer um desses planos. Naquela noite, decidi sair para explorar o campus, conhecer outras pessoas e, quem sabe, fazer amizades mais interessantes. Passei a noite fora, me sentindo mais conectado ao ambiente universitário do que nunca. Quando voltei ao dormitório, já era tarde, mas Pedro ainda estava lá, sentado em sua cama, com o laptop à sua frente, completamente imerso no que quer que estivesse fazendo. A situação não tinha mudado. Cumprimentei-o com um simples "E aí, Pedro?", mas ele não respondeu. Ele apenas continuou na sua, como se eu fosse uma figura invisível. Eu estava exausto, e, já eram 9 horas da noite, então apaguei a luz do meu lado do quarto e me deitei na cama. Tentei dormir, mas não consegui. Pedro continuava em sua cadeira, absorto em seu laptop, e o som das teclas era constante, como se ele escrevesse sem parar. Eu virei para o outro lado, tentando bloquear o som, mas a sensação de desconforto persistia. Só adormeci quando já era quase 3 horas da manhã. Mas meu descanso não durou muito. Fui acordado abruptamente por um feixe de luz que entrava pela janela, iluminando o quarto com uma frieza estranha. Fiquei confuso por um momento, até que, ao virar a cabeça, vi Pedro, sentado na beira da minha cama, olhando diretamente para mim. Eu me sentei rapidamente, meu coração acelerado, totalmente surpreso. Fiquei um tempo tentando entender o que estava acontecendo. Ele olhou para mim com uma expressão vazia, como se não soubesse o que dizer. Desculpa, ele murmurou em voz baixa, e então deitou-se novamente na cama dele, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali, paralisado por alguns segundos, sem saber como reagir. O que acabará de acontecer?
E por que ele estava me observando no meio da noite? Na manhã seguinte, Pedro já tinha saído antes mesmo de eu acordar, e fiquei com uma sensação estranha no estômago. Era um sábado, dia de orientação e festividades no campus, e eu estava curioso para conhecer mais pessoas. Durante um passeio com um grupo de novatos, ouvi alguns comentários em voz baixa: "O que aquele garoto está fazendo?" Quando olhei, vi Pedro, sentado no chão, atrás de um arbusto, esfregando a casca de uma árvore com as mãos, como se fosse uma atividade rotineira para ele. Eu me senti envergonhado e, sem saber como lidar com aquilo, finquei o olhar no chão e segui em frente, como se não tivesse nada a ver com aquela cena estranha. Mais tarde, já à noite, contei a 2 amigos sobre o meu colega de quarto e eles riram da situação. A conversa seguiu naturalmente, e acabamos nos aproximando. Marcamos de nos encontrar novamente mais tarde. Quando voltei ao dormitório, no entanto, encontrei algo ainda mais perturbador. Pedro estava lá, sentado na cadeira, de frente para a porta. Ele não me olhou nem respondeu ao meu cumprimento. Apenas ficou ali, imóvel, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando me acomodei, observei que algumas pastas no meu laptop estavam abertas e alguns e-mails que eu não havia lido foram acessados. Fiquei furioso, mas decidi não confrontá-lo naquele momento. Quando fui pegar meu pijama, percebi que minhas roupas estavam fora de lugar, mas resolvi ignorar e tentar dormir. Sabia que em breve mudaria de quarto e tudo isso seria um pesadelo do qual eu acordaria. Mas, no meio da noite, acordei com o som do zíper da minha bolsa sendo aberto. Acendi a luz rapidamente e encontrou Pedro mexendo nas minhas coisas. "O que você está fazendo?" perguntei, com a voz tremendo de raiva e incredulidade. Ele, com uma calma bizarra, respondeu: "Achei que você tinha pegado minha escova de dente." Eu não sabia o que pensar. Aquilo era o cúmulo. Mas, ao invés de seguir em frente com a discussão, decidi deixar passar, sabendo que, logo mais, as coisas mudariam. Na manhã seguinte, recebi a notícia de que a universidade havia me nomeado um novo colega de quarto. Era a oportunidade que eu esperava. Eu não sabia o que seria de Pedro, mas estava aliviado. Quando entrei no novo quarto e conheci meu novo colega, Marcelo, respirei fundo. Ele era tranquilo, amigável e, finalmente, alguém com quem eu pudesse me conectar. A primeira noite no novo quarto deveria ter sido tranquila, mas uma surpresa ainda estava por vir. Fui acordado por um som estranho vindo da porta. Era um barulho repetitivo, como se alguém estivesse tentando destrancar a porta com uma chave. Olhei pelo olho mágico e vi uma cabeça inclinada para baixo, tentando espiar o interior. Quando percebi o que estava acontecendo, o pânico tomou conta de mim. Era Pedro, tentando invadir o meu novo quarto. Eu imediatamente chamei o segurança do campus. Quando eles chegaram e abriram a porta, Pedro foi algemado e levado embora. Expliquei aos seguranças que ele era meu antigo colega de quarto e contei sobre todos os incidentes. Eles me ouviram atentamente, mas nunca soube exatamente o que aconteceu com Pedro depois disso. Ouvi rumores de que ele havia sido suspenso ou até expulso da universidade. Os anos seguintes na universidade passaram sem maiores incidentes, mas a memória de Pedro e suas ações bizarras ainda me causam arrepios. Até hoje, quando penso nele, um calafrio percorre minha espinha, e me questiono sobre o que realmente aconteceu com aquele garoto. Fui para uma universidade em uma capital com grandes expectativas para o meu primeiro ano e, rapidamente, fiz um grupo de amigos com quem passei a sair quase todos os fins de semana. O campus era grande e cheio de opções, mas havia algo de especial naqueles momentos em que, ao invés de ir a uma festa lotada, decidimos fazer algo mais tranquilo e um pouco fora do comum. Um desses fins de semana foi em uma sexta-feira à noite, em outubro, quando meu grupo de amigos não tinha planos grandes. Estávamos apenas relaxando, sem saber muito bem o que fazer, quando 2 dos meus amigos e eu decidimos fazer algo diferente. Decidimos ir até uma reserva isolada, uma área de preservação natural perto do campus, que ficava um pouco afastada da universidade e não era muito frequentada pelos outros alunos. Essa área tinha uma clareira escondida, do outro lado de um pequeno lago, que era praticamente inacessível e, por isso,
bastante conveniente para quem queria escapar da vista da segurança do campus. Às vezes, algumas pessoas iam até lá para fumar maconha, beber e fazer uso de outras substâncias, mas, geralmente, o local era bem desconhecido pela maioria dos estudantes. Por essa razão, gostávamos de passar um tempo lá, principalmente à noite, quando a tranquilidade do lugar parecia fazer a gente se sentir ainda mais à vontade. Naquela noite, levamos uma boa quantidade de cerveja, acendemos uma fogueira e iniciamos a nossa tradicional conversa entre amigos, que chamávamos de bate-papo entre irmãos. A noite foi ficando mais divertida conforme o tempo ia passando e as cervejas começaram a fazer efeito. Estávamos rindo de tudo e de nada, e as conversas ficavam cada vez mais animadas. Um dos meus amigos estava tão engraçado que acabou rolando no chão, se embolando nas folhas secas que cobriam o chão da clareira. Até que, de repente, ele parou e ficou quieto. Todos nós ficamos alertas, tentando entender o que estava acontecendo. Foi quando começamos a ouvir um som distante, como se alguém estivesse andando na floresta, quebrando galhos e folhas secas no caminho. No início, pensamos que era algum animal, mas a sensação de que algo estranho estava acontecendo fez com que todos nós nos sentíssemos desconfortáveis. Sem querer fazer barulho, jogamos rapidamente as garrafas vazias no lago para esconder qualquer evidência de que estávamos lá. Afinal, éramos todos com menos de 18 anos, e a última coisa que queríamos era que a polícia do campus nos pegasse pelo consumo de álcool. Escondemos as cervejas restantes em uma mochila e começamos a ficar ainda mais nervosos. O som na floresta estava ficando mais alto e parecia estar se aproximando. A fogueira, que deveria nos proporcionar um certo conforto e segurança, agora parecia uma fonte de risco, expondo-nos à visão de qualquer um que passasse por ali. Mas, o local era tão distante do campus que parecia impossível que alguém aparecesse. No entanto, o som continuou a se aproximar, a sensação de que não estávamos sozinhos naquele lugar começou a crescer. Eu, particularmente, estava com muito mais medo do que os outros, e senti que a paranoia estava tomando conta de mim. Estávamos em silêncio, tentando ouvir qualquer som que nos indicasse o que estava acontecendo. Foi quando, de repente, um barulho alto, como se um galho tivesse sido lançado em nossa direção, fez com que todos nós pulássemos de susto. No começo, fiquei um pouco confuso, sem entender o que havia causado o barulho, até que percebi que um galho grande tinha caído bem no centro da nossa clareira, ao lado da fogueira. Isso foi o suficiente para que um dos meus amigos corresse para longe, enquanto o outro e eu permanecêssemos ali, em uma mistura de medo e confusão. Não sabíamos se aquilo era uma brincadeira de alguém ou se realmente havia algo estranho acontecendo. Mas, antes que possamos tentar entender a situação, meu outro amigo gritou de dor, tendo sido atingido no rosto por outro galho. Eu ajudei a se levantar rapidamente, peguei a mochila com as últimas cervejas e, juntos, saímos correndo para longe da clareira. O medo era palpável, e não tivemos mais coragem de ficar ali. Quando finalmente chegamos à estrada que separava a reserva do nosso dormitório, paramos para recuperar o fôlego. Foi nesse momento que começamos a perceber que algo ainda estava errado. O barulho de passos nas folhas parecia estar se aproximando de onde estávamos. Olhamos para trás, mas não conseguimos ver ninguém. Decidimos continuar correndo, e, quando finalmente chegamos ao nosso andar no dormitório, encontramos nosso outro amigo em seu quarto, aparentemente tranquilo. Mas ao olhar pela janela, vimos algo que nos gelou por completo. Lá, na floresta, havia alguém andando de um lado para o outro, parando a cada vez que um carro passava pela estrada, para então voltar para o meio da floresta. A cena era bizarra, e nossa sensação de insegurança só aumentava. Ficamos ali, observando, até que a pessoa desapareceu na escuridão da floresta, sem que soubéssemos ao certo o que estava acontecendo. Depois de algum tempo, a tensão na sala tinha se esvaído e, apesar do medo, voltamos a beber e a rir um pouco da situação. Porém, na manhã seguinte, todos nós começamos uma reflexão sobre o que aconteceu naquela noite. A experiência foi assustadora, e, embora tivéssemos tentado minimizar a situação, sabíamos que nunca mais voltaríamos à floresta depois do anoitecer. Desde aquele dia, evitamos completamente o local à noite.
O que deveria ser apenas uma noite tranquila de diversão se transformou em uma das experiências mais assustadoras da minha vida, e, apesar de tudo, a memória desse evento ainda me faz sentir um arrepio na espinha sempre que penso nela. A floresta, antes um lugar isolado e seguro para escapar da rotina da universidade, agora parecia um lugar carregado de mistério e perigo, e, por mais que o tempo tenha passado, a sensação de desconforto nunca desapareceu completamente. Era a primeira semana de aulas do meu primeiro ano na Universidade de São Paulo, e eu ainda estava me adaptando à nova rotina. Estava começando a me sentir confortável com meu colega de quarto, que se dedicava bastante à ideia de participar de uma comissão estudantil. A semana acadêmica estava prevista para começar na semana seguinte, e as festas deveriam ser no final da semana, começando na quinta-feira. Meu colega de quarto, no entanto, não queria ir sozinho, pois descobriu que seria mais difícil conhecer pessoas dessa maneira. Então, ele me pediu para acompanhá-lo. Embora eu não tivesse muito interesse em participar de uma festa, eu estava animado para aproveitar a vida universitária. Afinal, estava em uma universidade famosa pelas festas. Na quinta-feira, decidimos ir para uma festa do comitê universitário. O plano do meu colega de quarto era ir para um comitê que ele considerava de reserva, caso as outras opções não lhe dessem uma oferta. Ele me disse que o local da festa ficava um pouco longe do campus, em uma área mais afastada e menos movimentada da cidade. Quando vimos, o local estava em uma esquina e, à primeira vista, não parecia uma associação de comitê. Só o som alto da música vinda de dentro e os carros estacionados por toda parte indicavam que algo estava acontecendo ali. O local parecia ter sido escolhido por acaso, como se fosse a primeira que encontraram. Fomos até a porta, que foi aberta por um cara baixo e gordinho, usando uma camiseta branca manchada de suor. Ele estava segurando um copo e nos indicou para irmos direto para a festa. Ao entrar, fomos recebidos por uma sala terrivelmente mal iluminada, com cerca de 50 caras amontoados, todos parecendo extremamente desconfortáveis. Estava muito quente dentro da casa, e a atmosfera não era nada convidativa. Eu diria que vi apenas 2 garotas na festa, e nenhuma delas era particularmente atraente. Depois de conversar por um tempo com alguns caras estranhos, todos com cara de antissociais, eu olhei para o meu colega de quarto, fazendo um sinal para que começássemos a sair. Mas, antes que pudéssemos fazer isso, um grande grupo de rapazes apareceu na porta, e decidimos esperar um pouco para evitar o constrangimento de sair tão cedo. Eu continuei bebendo as cervejas baratas que estavam disponíveis, talvez tenha tomado umas 5. A princípio, estava tudo bem, até que um cara veio até mim com uma garrafinha na mão e, com um sorriso estranho, me entregou dizendo que aquilo ia me deixar muito animado. Eu ri, fingindo que não me importava, e agradeci. No entanto, ele não foi embora. Em vez disso, ficou observando, como se esperasse que eu bebesse. Eu, desconfortável, acabei bebendo o que ele me deu. Acho que eram 2 doses de alguma bebida forte. Depois disso, ele começou a conversar comigo, e toda vez que eu tentava me afastar, ele me puxava de volta para a conversa. Fui ficando cada vez mais tonto, e o ambiente ao meu redor parecia escurecer. O que aconteceu a seguir foi um borrão, mas lembro de me sentir completamente desorientado. O que parecia ser uma festa animada agora estava se tornando uma experiência extremamente desconfortável. A última coisa que me lembro é do quarto ficando cada vez mais escuro, até que tudo sumiu da minha memória. Quando acordei, estava deitado em uma cama, em um quarto completamente escuro. Eu ainda pude ouvir a música abafada vinda do andar de baixo, o que me fez perceber que ainda estava naquela associação. O quarto estava muito escuro, mas, mesmo assim, consegui distinguir alguns móveis e uma pequena porta de armário. Ouvi um barulho vindo de dentro do armário, como se alguém tivesse pesado em um saco plástico por engano. Fiquei alarmado e decidi sair dali rapidamente. Corri para fora do quarto, desci as escadas e voltei para a sala lotada. Encontrei meu colega de quarto, e o tirei pela porta da frente. No caminho de volta ao carro, por um grupo de caras ainda em círculo na porta, como se nada tivesse acontecido. Durante o trajeto de volta para o campus, contei ao meu colega de quarto o que havia acontecido, que eu sentia que tinha sido drogado.
Ele ficou tão preocupado que quase quis chamar a polícia, mas eu o convenci de que seria inútil. Naquele momento, a última coisa que eu queria era chamar atenção para a situação. Meu colega de quarto me fez uma pergunta estranha, perguntando se eu tinha sido abusado de alguma forma. Olhei para mim mesmo e, como não senti nenhuma dor e minhas roupas estavam no mesmo lugar, presumi que não. Foi então que percebi que, ao que tudo indicava, eu havia ficado fora de si por talvez 40 minutos, antes de acordar. O que quer que o cara me tivesse dado deveria ter sido muito forte, mas, graças a Deus, não passou de uma experiência assustadora. Quando finalmente chegamos ao campus, sentimos um grande alívio por ter saído daquela situação. A festa, que deveria ser apenas mais uma experiência universitária, virou um pesadelo e se tornou uma das experiências mais assustadoras que eu já tive. Mesmo com o tempo passando, a lembrança do evento ainda me faz sentir um frio na espinha, e a ideia de voltar a uma festa universitária nunca mais passou pela minha cabeça. No meu segundo ano na universidade, eu estava morando em um dormitório de um prédio que ficava de frente à universidade. O quarto ficava em uma seção mais afastada, com um pequeno corredor que dava um toque de privacidade. Eu ainda podia socializar com os colegas do andar, convidá-los para o meu quarto, mas também tinha um espaço tranquilo para estudar e descansar. Nos primeiros dias do semestre, estava me ajustando bem à rotina, e os estudos para o exame de biologia estavam indo conforme o esperado. Porém, uma noite, durante uma sessão de estudo solitária, fui interrompida por um som peculiar. Eu demorei alguns segundos para identificar o que era, até perceber que se tratava de batidas na porta. As batidas eram tão suaves que quase passaram batido, mas elas me incomodaram o suficiente para gritar: "Entre!". Não houve resposta, e quando me levantei para abrir a porta, percebi que o corredor estava completamente vazio. Olhei rapidamente pelo corredor, mas não havia ninguém. Voltei para o meu quarto, um tanto desconfortável, e continuei estudando, deixando a porta aberta, na esperança de que fosse algum tipo de brincadeira. Mas nada aconteceu naquela noite. Na noite seguinte, depois de apagar a luz e me ajeitar para dormir, as batidas começaram novamente. Desta vez, eram mais fortes, quase como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Eu gritei: "Quem é?", mas novamente, o som parou. Corri até a porta, abri rapidamente, mais uma vez, o corredor estava vazio. Corri até o fim do corredor, procurando para ver se alguém estava por ali, mas o andar estava deserto. A sensação de estar sendo vigiado começou a me incomodar. No dia seguinte, perguntei a alguns colegas se estavam brincando comigo, mas todos negaram saber de algo. Eles soaram tão sinceros que comecei a me questionar se talvez estivesse imaginando coisas. Contudo, noite após noite, as batidas voltaram. Dessa vez, foram ainda mais altos e insistentes, e não consegui decidir se abria ou não abria a porta. Finalmente, tomei coragem, abri a porta e corri pelo pequeno corredor. Quando virei a esquina, vi alguém desaparecer rapidamente na direção ao final do corredor. Sem pensar duas vezes, comecei a correr o mais rápido que pude. Ao virar a esquina para o próximo corredor, avistei uma porta se fechando. Não era um dormitório, mas um banheiro. Meu coração disparou, e eu sabia que confrontaria o que estava correndo. Empurrei a porta do banheiro com força, esperando encontrar alguém se escondendo lá, mas a luz estava apagada. A única coisa visível eram as duas cabines, que estavam vazias. Com as mãos suando, me ajoelhei e olhei por baixo de cada cabine. A primeira coisa que vi foram botas pretas pesadas debaixo de uma das portas. Respirei fundo e empurrei a porta. Fiquei completamente confuso. As botas estavam no chão, mas não havia ninguém usando-as. Foi quando ouvi uma risada baixa, distorcida, que me fez gelar por inteiro. Não era uma risada infantil, nem feminina, mas uma risada de algo mais velho, talvez de um homem. Algo tão bizarro e assustador que fez meu sangue gelar. Fiquei paralisado de medo, e o único impulso que me restou foi correr de volta para o meu quarto. Fechei a porta atrás de mim, me atirei na cama e comecei a mandar mensagens para todos os meus amigos, esperando encontrar algum consolo. Mas, claro, todos estavam dormindo.
Mesmo depois da batida, que aconteceu mais uma vez naquela noite, ignorei completamente. O som durou cerca de 30 segundos, até que, finalmente, quem quer que fosse desistiu. No dia seguinte, falei com todos no meu andar. Ninguém mais tinha ouvido batidas, e todos juraram não saber de nada. Eles foram sinceros, mas o que realmente me perturbava era o que tinha acontecido. Ninguém sabia quem estava me incomodando, mas a imagem das botas e da risada ainda estavam em minha mente. Ouvi rumores de que era um homem mais velho, o que só aumentava minha sensação de desconforto e medo. Quem quer que fosse, não parecia querer parar, e o mistério de quem estava por trás daquilo me assombrava. Ainda hoje, não sei o que realmente aconteceu naquela noite. O que sei é que o medo que senti foi real, e o simples pensamento de voltar ao corredor e ao banheiro onde tudo aconteceu ainda me dá arrepios. O que quer que tenha acontecido, não foi apenas uma brincadeira de mau gosto, foi algo que nunca mais quero viver novamente.